Aonde foi buscar a inspiração? Eu gosto de falar que a inspiração está em mim. Esse canalha também existe em mim, esse canalha existe em você, existe em todos nós. Cine Vitor de volta para falar. Olá, tudo bom? Tudo bem? Já comecei falando aqui, né? Já comecei o papo já. A gente tem pouco tempo, então a gente tem que aproveitar o tempo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque esse é o primeiro Cine Vitor de 2022 e é sempre bom voltar com o cinema brasileiro, o cinema nacional, que a gente gosta muito e gosta muito de prestigiar também e enaltecer o nosso cinema aqui. E aí vem com esse filme, já que eu estava lendo algumas coisas do filme, né? Enfim, a gente já vê o trailer, a gente já fica com muita expectativa de ver o que vai acontecer, o que essa história vai entregar para a gente. E aí, assistindo, fica aquela aflição, aquela coisa muito tensa assistindo. Então, eu fico pensando na construção de todo essa atmosfera mesmo ali, não só do set, mas desde do pensar esses personagens, ainda que o filme seja baseado num outro filme, né? Mas tem toda ali uma contextualização também do nosso país. A gente já começa com aquele noticiário sensacionalista e a gente já se identifica muito ali, né, naquelas questões, e aí vem toda a história, toda a trama do filme. Então, queria começar com o João, que ele contasse um pouco como é que foi para ele trazer essa adaptação desse filme para o Brasil também, e aí depois a gente vai conversando aí sobre o elenco, sobre esse grande elenco aí que segura muito bem esse filme também, junto com a direção. Então, seja bem-vindo ao Cine Vitor e converse com a gente um pouquinho, então, sobre essa construção toda de A Jaula. Obrigado, Vitor. Cara, na verdade, assim, eu acho que esse filme, esse roteiro original é um roteiro argentino, né? E os argentinos são geniais nisso, né? Eles são talvez uma das melhores escolas assim, de cinema para fazer esse tipo de filme especificamente também, assim, né? Então foi muito legal poder trabalhar com o Mariano, né? Que é o cara que fez Cidadão Ilustre, que fez Homem ao Lado. Foi um aprendizado gigantesco para mim, porque cada pequena mudança que a gente fazia era discutida com o Mariano, e o Mariano tem uma experiência muito grande, vem de uma escola completamente diferente da nossa. Então, para mim foi um prazer gigantesco poder aprender com eles, né? E poder fazer essa adaptação, que é uma adaptação delicada muitas vezes, né? A gente vive realidades que são muito diferentes. A realidade, né, na Argentina é uma realidade diferente da nossa. Apesar da violência ser violência em qualquer lugar, a violência na Argentina é uma violência diferente da violência do Brasil, né? A gente está talvez muito melhor do que eles nesse quesito, né? Se dá para chamar de melhor isso, mas enfim. Então, eu acho que a gente precisou adaptar para a realidade brasileira, para o público brasileiro, né? E para o momento político que a gente está vivendo, né? A gente sabe que esse sentimento, né, de justiça com as próprias mãos é uma coisa que existe na sociedade, né? Há muito tempo. O Brasil sempre foi um país violento, né? De tempos em tempos isso fica exacerbado, né, como ficou ali na época da UDN, do Lacerda, depois na ditadura militar. Enfim, a gente tem picos de exacerbação de violência, e a gente está vivendo um pico de que palavra difícil, de violência exacerbada, né, com esse momento político que a gente está. E o que acontece é que a gente está, né, as pessoas estão se sentindo cada vez mais autorizadas, né, a praticar esse tipo de coisa, a tirar esse tipo de coisa, esse tipo de atitude de justiça com as próprias mãos do campo das ideias e levar para a realidade. Então é isso que a gente queria discutir também. É uma camada adicional que a gente coloca, né, que eu acho que todo mundo percebe como a gente está vivendo esse momento, em que todo mundo se sente livre para até defender o nazismo, entendeu? Na televisão, sabe? Então é um reflexo um pouco disso. Então foi meio que por aí que a gente foi trabalhando. A gente trouxe alguns elementos, né, que não tinham no argentino, como o personagem da Astrid, né, que faz a jornalista sensacionalista, né, que é uma coisa muito brasileira e que ajuda meio que a direcionar o transe coletivo da violência, né? Porque acaba virando um transe coletivo. Até o momento que ela falei, aí, eu mato o ladrão ou não mato, né? Então, foi por aí que a gente trabalhou, assim, sabe? Tentar adaptar e tentar também fazer um pequeno exercício de futurologia, porque a gente filmou em 2018, o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, e a gente tentou imaginar como estaria o Brasil 2, 3 anos depois, quando o filme seria lançado, né? E infelizmente a gente acertou um pouquinho que não ia estar legal, né?
E essa personagem da Astrid também, eu acho que ela representa muito também a questão da internet, né? Hoje, dessa força da internet também. A televisão sempre esteve ali, expandindo o noticiário, essas questões, mas hoje tem a internet. E eu acho que o personagem do Nero, eu tenho que tomar muito cuidado para falar do personagem do Nero, para não falar spoiler, para não contar algumas coisas. Mas essa presença dele, da voz dele ali no filme o tempo inteiro, nos discursos dele, a gente já identifica esse personagem. A gente conhece esse personagem. Principalmente quando ele grita que é um homem de bem, aí ali a gente já falou, entendi tudo, já sei onde eu tô, já sei quem ele é. Então, Nero, para você trazer esse personagem também, porque a gente sente na voz desse personagem essa raiva dele, não só daquele cara que está dentro do carro, mas quando ele conta toda a história dele, desde todas as outras vezes que ele foi assaltado, da questão pessoal dele. Como é que foi para você também essa construção de pensar que seria a sua voz tendo que passar esse homem, talvez lá 4 anos atrás a gente já sabia que existiam esses tipos de homens, só que agora eles estão aí, eles ganharam força, né? Eles ganharam lugar. Então, como é que foi para você também a construção desse personagem dentro desse roteiro tão agoniante, tanto para os personagens quanto para o espectador, né? Que a gente vai encontrando várias coisas ali ao mesmo tempo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, porque, na verdade, é inevitável a gente traçar esse paralelo com o Brasil que a gente vive hoje, e que sempre foi, né, violento, mas é inevitável com o governo nefasto que a gente tem, com o empoderamento da violência e tudo mais. E assim, o filme se posiciona politicamente, a gente nunca, nós individualmente nos posicionamos, a obra do João sempre se posicionou, isso não é segredo para ninguém. A gente, obviamente, a gente é irônico, a gente agulha esse ponto, a gente toca na ferida dessas pessoas, desses cidadãos de bem, desse empoderamento desses canalhas e tudo mais, mas a gente tem que tomar cuidado de não deixar, de não superficializar e não fulanizar somente essas pessoas. Porque, assim, existem esses caras, mas, assim, aonde foi buscar a inspiração, eu gosto de falar que a inspiração está em mim. Esse canalha também existe em mim, esse canalha existe em você, existe em todos nós, né? Então, assim, a violência, ela está em nós. O que difere eu e os cidadãos que nós estamos tocando aqui é que eu tento dialogar e tento dizer que existe um limite para a barbárie. Nós precisamos colocar um limite para a barbárie, e nós temos instituições que devem tomar conta disso. Algumas pessoas acham que não, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que esses personagens, eles existem em todos nós, estão na nossa família, estão nos nossos tios, estão nos nossos pais. Então, se a gente, não é só no outro, porque senão a gente está simplesmente apontando um dedo e dizendo ele ali, né? Então, acho que a minha função aqui como ator, como cidadão, seria essa mesmo. A minha função como cidadão esses canais, esses pulhas, esses canalhas, esses nefastos e tal. Normalmente eu sou assim, mas como ator, eu estou aqui para dizer que o ser humano é perigoso. O ser humano, todos nós somos muito perigosos. Se der uma escorregada, a gente faz isso. Então a gente tem que estar atento para não cair nesse buraco, né? Nessa barbárie. A gente não tem que se bobear, a gente pega uma arma na e tira nas pessoas. Então é isso, o filme se propõe a isso, o filme é muito mais profundo do que simplesmente uma sátira contra os Minions. Não, isso é ver de uma maneira superficial. O filme é muito mais que isso, é muito mais profundo. Então, assim, então, respondendo a sua pergunta, resumidamente é isso. Inspirado em quem? Em mim. Esse personagem sou eu, de maneira nefasta, de maneira no porão absurdo, mas é isso.
E até a questão a realização do filme, né? De 4 anos atrás também, a gente, claro que o cenário mudou, e aí a gente acaba, meio quando assiste essas obras que elas dialogam com a atualidade, a gente não tem como não traçar isso, né? E não olhar e não observar e refletir mais. Mas pensando nisso 4 anos atrás também, é uma obra de ficção, né? É cinema, é entretenimento, muitas camadas foram construídas ali para gerar entretenimento para o público também, ao assistir o filme, sentir toda essa tensão, toda essa agonia e essa angústia também. E de pensar os dois lados, tanto do personagem do Alexandre quanto do personagem do Chay. A gente fica observando, como o Alexandre falou, será que, não sei, naquela situação, o que você faria, né, no desespero de querer sair daquele carro, ou no desespero até do outro personagem de querer se vingar, talvez, de traumas do passado dele. Enfim, então... E é muito interessante ver também a participação de outros personagens, não só desses dois ali. A gente tem a Mariana Lima também, tem, claro, os outros que passam pelo carro. E eu queria saber do João como foi chegar também nesse elenco, como você pensou nesses nomes, nos protagonistas ali, aqueles que a gente acompanha o tempo inteiro, mas também nesses outros que vão aparecendo e tem papéis muito importantes, que eles mexem tanto com a gente quanto com aqueles personagens que estão ali sufocados, né? Ele é um filme muito, né, é um filme de poucos atores, né, na verdade, né, de um elenco pequeno, então a gente trouxe algumas participações especiais, né, a Astrid é uma delas, a gente pensou muito num ator, enfim, qual ator que poderia fazer isso, mas aí eu falei, cara, a Astrid é uma apresentadora, ela tem o cacuete de estar na frente da câmera, então para ela fazer uma apresentadora sensacionalista, vai ser mais natural ela chegar do que um ator fazer toda essa construção, que não é simples, né, essa coisa do jornalista sensacionalista. Então a gente optou por trazer a Astrid. Tem uma outra participação que eu adoro, que é a participação do Walid Ismail, que é um lutador de MMA, enfim, é um cara que era conhecido como o matador de Grace, o Grace Killer, porque ele ganhou do Royce Grace, não sei o quê. Então ele tem aquela cara de lutador ali, ele faz o policial que chega para botar uma multa, enfim. A gente tem a Mari Moon, que passa uma hora e ajeita o batom. E a gente tem a Domênica Dias, que tem né, que entra no final, que é a policial, né? A Domênica Dias também é uma atriz super legal, enfim, que faz aquela PM que chega no final, enfim. Então, cara, a gente meio que essa é a parte mais gostosa da brincadeira, né? Da hora de fazer, na hora de você trazer esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas que algumas pessoas vão perceber, outras talvez não. Não sei te dizer como é que foi o processo exatamente, assim, mas foi cada caso a gente foi procurando alguém que estava próximo, enfim, que a gente conseguia trazer, e foi isso, assim, essa que foi a ideia. É legal ver quando começa com a Astrid também, porque eu acho que tanto a Astrid quanto a Mari Moon são duas gerações de MTV ali que participam do filme, né? Então tem muito isso. A Astrid também é muito acostumada com croma, né? Ela começou a MTV Exato. Brasil, então é muito legal vê-la também nesse outro lugar também, né? Do sensacionalismo, né? Ela que ficou tão marcada aí numa geração toda. Mas enfim, desejo aí sucesso para o filme, 17 de fevereiro, nos cinemas. Então eu queria que vocês convidassem o pessoal do Cine Vitor para assistir A Jaula nos cinemas. Poxa, tá todo mundo convidado, cara. Vamos lá, que eu acho que esse filme foi feito para o cinema. Ele foi construído para o cinema, né? O cinema é um templo, e eu acho que a sensação de claustrofobia que ele provoca, eu acho que fica muito mais legal dentro do cinema. Então eu recomendo muito que as pessoas vão ao cinema, né? Ao invés de esperar ele chegar no streaming, enfim, ou qualquer coisa, eu acho que vale a pena essa experiência do cinema. É isso, vamos ocupar os espaços da cultura novamente, vacinados, com máscaras, álcool gel, vamos ocupando tudo. Tá na hora de voltar e ocupar os espaços. É isso aí. Valeu, obrigado aí, sucesso pro filme. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado, tchau.